Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje então a gente vai começar a aula 12. Nós vamos começar a estudar as funções de duas variáveis, né? Então, nesse segundo bimestre, né, a gente vai começar a estudar então funções reais de várias variáveis reais, né? Então isso significa que o domínio vai ser um subconjunto, né, de um Rn, ó, principalmente R2 e R3, tá? A gente não vai passar disso. E o contradomínio, né? Ou também a imagem, né? Como você queira, vai ser um subconjunto dos números reais, tá? Então, a fim de. Você vai ver que os conceitos que a gente vai definir aqui é a mesma coisa que vocês já estão vendo lá desde fundamentos, tá? Com relação a funções, né? Aqueles conjuntos, domínio, imagem, tá? Aí daqui a pouco a gente vai começar a falar de limite, derivada e assim por diante, tá? Então, vou começar relembrando o que é uma função, o que a função tem que satisfazer, no caso geral, tá? Dar uma breve relembrada das notações que a gente usa lá em cálculo 1. E a gente encerra essa primeira parte dessa aula, antes de um exemplo de como ficam esses conceitos para as funções de duas variáveis, tá? Ó, então vamos lembrar, lá em fundamentos, nós vimos o conceito de função de maneira bem geral, né? Então, ó, sejam A e B dois conjuntos quaisquer, né? Não vazios, para a gente poder definir, né? Então, uma função de A em B, lá em fundamento, não é uma relação de A em B, né? Ou seja, é um conjunto contido no produto cartesiano de A e B que satisfaz algumas propriedades, né? Em alguns livros aí de cálculo, se não todos, você vai ter a seguinte definição, que uma função é uma regra que a todo elemento de A associa um único elemento de B. Né? Aquela coisa. Todo x do A, todo elemento x que está em A, existe um f de x que está em B. Né? Que está em B é único. Então, mas essa definição de é uma regra que associa elemento de A com elemento de B não é tão precisa matematicamente, né? Que é uma regra na matemática. A gente não tem isso, né? Isso é uma definição meio que informal. Então, vamos lá. O que é a função de A em B, essencialmente? Que a gente vai denotar assim, ó. Eu já vou assumir que algumas notações vocês conhecem, tá? Que satisfaz as seguintes propriedades. Então, a primeira propriedade é para todo Azinho no conjunto A, existe um Bzinho no conjunto B, tal que o f de A é igual a B. Se a gente pensar em termos de relações, né? Isso significa que o par ordenado AB, né? Que está no produto cartesiano, ele é um elemento desse conjunto F. Né, onde F é um. Você está interpretando a função como sendo um subconjunto do cartesiano B, né? Se você olhar quando a gente define a relação dessa forma, né? A função utilizando a conceito de relação, você está definindo a função como sendo seu gráfico, na verdade. E a seguinte propriedade, a segunda propriedade, né? É que essa relação é única, né? Ou seja, para todo Azinho em A, se existem dois elementos em B, digamos B e B' em B, tais que
f de A é igual a B. E f de A é igual a B' também. Para f ser função, então o que tem que acontecer é que o B e B' são iguais. Né? Se você pensar lá no diagrama em Euler, o que essa propriedade de B está dizendo é que não pode acontecer isso aqui, ó. Tem um Azinho aqui, que tem duas imagens distintas lá no contradomínio, né? Isso aqui não ocorre se f é uma função, tá? E nesse caso, o conjunto A é dito o domínio da função, né? B é o contradomínio. Acontece, quando a gente dá a função dessa forma, né? Assim, já fica explícito, né? Quem é o domínio, quem é o contradomínio. Outro conjunto importante é a imagem, né? Então, a imagem da função é o conjunto formado por todos os elementos do contradomínio, tal que existe um Azinho em A, né, no domínio, tal que o f desse elemento dá o Bzinho. Um Azinho no conjunto A. Beleza, então. Quando então a gente dá a função dessa forma, já fica claro quem é o domínio da função, tá? Lá em cálculo 1, essencialmente, boa parte do curso, vocês relacionavam duas variáveis, x e y, de modo que a variável y era dada como uma função de x, né? Por exemplo, quando a gente escreve y igual a x quadrado, você pensa na função f de x igual a x quadrado, é uma função. Então, nesse caso, a variável y, ela é dada em função dessa variável x, né? Nesse caso, a x é a variável independente e y é a chamada variável dependente. Nem sempre, quando você está trabalhando com duas variáveis, uma variável é dada em função de outra, tá? Por exemplo, se você pegar ali numa circunferência, vamos pegar mais clássica ali, centrada na origem e raio 1, né? Então, essa equação aqui, ó, descreve a circunferência, um centro na origem e raio 1, tá? Então, o conjunto dos pontos que satisfaz essa equação dá essa circunferência. Se eu quiser isolar a y em função de x, né? Você vai obter que y ao quadrado é 1 menos x ao quadrado. Só que aqui, ó, daqui pro próximo passo, a gente não consegue colocar o y em função de x. Por quê? Tá ao quadrado, né? Então, o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, por exemplo, se o x for 0, eu tenho duas possibilidades para y, né? Mais ou menos 1, né? Substituir x igual a 0 aqui. Vai ficar mais ou menos raiz de 1, que é mais ou menos 1. Então, você estaria associando o 0 tanto ao 1 quanto ao menos 1. Então, nesse caso aqui, ó, y não está sendo dado em função de x, tá? Por isso que boa parte lá do curso de cálculo 1 é falar assim, dado duas variáveis, né, y em função de x. Y em função de x. Significa que tem uma função... A parte aí da expressão, né, da relação das duas variáveis de x ali é uma função de x, tá? Nem sempre isso acontece, como nesse caso aqui. Né? Nesse caso aqui, o y não está sendo dado em função de x. Eu não sei, talvez se vocês chegaram a ver lá derivação implícita, né? Que é calculada quando ocorre esse caso, né? A variável y não é dada em função de x. Tá? A gente vê lá isso lá em cálculo 1.
São tipo esses casos aqui, a gente aprende a calcular a derivada das variáveis, né? Da variável y em função de x, por exemplo. Tá, aí. Então vamos lá. Uma coisa que a gente faz lá em cálculo 1, a gente vai repetir aqui também, tá? Então, geralmente, em cálculo 1, você já. Cálculo 1 e cálculo 2 também, né? Já deve ter visto bastante exercício do tipo, dado uma função, por exemplo, igual assim, lá em cálculo 1. Vou pegar de novo essa função aí. Ele apresenta isso aqui e fala, ó, considera essa função. Essencialmente, tá errado falar isso. Tá? Porque isso aqui não é uma função, né? Isso aqui é uma relação de duas variáveis, né? Só que em cálculo 1, em cálculo 2 também, a gente vai assumir que quando a gente escreve algo desse tipo, né? De maneira mais geral, y igual a f de x, é que f é uma função, tá? Lá em cálculo 1, domínio, digamos x, é um subconjunto dos reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. E quem é o conjunto x, né? Quem é o domínio da f? Né? Apresentar só assim, né? Qual é o domínio da f? É o maior subconjunto contínuos reais que para o qual essa regra, né, esse f de x é um número real. Então, o domínio da f é o conjunto formado por todos os números reais, tal que f de x é um número real, ou seja, para o qual f de x está bem definido, né? Isso é o que a gente vai lá em cálculo 1. Aqui em cálculo 2 a gente vai fazer algo semelhante, tá? Em vez de dar a função certinha, bonitinha, com domínio e contradomínio, a gente só vai dar a relação e nós vamos assumir que o domínio é o maior subconjunto que satisfaz para qual aquela regra que você definiu é válida, tá? Ok? Então vamos lá. A função de duas variáveis, né? Que tipo de função que a gente está lidando aqui? Bom, da mesma forma que lá em cálculo 1 a gente associava, né, uma variável y a uma variável x, aqui a gente vai associar uma variável, digamos, z, a duas variáveis x, y. Tá? Então aqui nós vamos ter essencialmente funções cujo domínio está em R2, mais para frente a gente também vai estudar em R3, tá? Domínio contínuo em R3, cujo contradomínio é os reais. Por isso que a gente fala que a gente estuda funções reais com duas variáveis reais, tá? E essas funções vão pegar um par xy e associar a variável z em termos de xy. Só cuidado, né? Porque aqui x e y serão variáveis independentes, né, do domínio, e a variável do contradomínio é o z, tá? Então, acho que as funções que a gente vai estudar aqui pegarão pares ordenados e associarão números reais, tá? Então, f de x, y, isso aqui, ó, é número real, tá? O tempo todo a gente já usa funções de duas variáveis, tá? Até, ó, por exemplo, se você quer medir a temperatura do planeta, da superfície da Terra, né, em algum instante aí. Então, você já ter essa variável, né, que te dá a temperatura nos pontos ali do planeta. Então, essa variável t vai depender da longitude e da latitude do ponto em que você está medindo a temperatura, tá? Então, essa função t, né, essa temperatura t, vai depender de duas variáveis x e y, né? Então, vai ser dada em função de x e y. Um outro exemplo aí talvez mais, que a gente acabou já estudando, né? Vem lá da geometria, né? Por exemplo, o volume de um cilindro pra vocês lembrarem, né? O volume do cilindro é
Área da base vezes a altura. O VC, né? A área da base, né? A base de um cilindro é um círculo, né? A área de um círculo, a gente vai calcular, é π vezes a medida do seu raio ao quadrado. Então, olha só, o volume do cilindro, se essa função V, essa variável V, ela é dada em função de duas variáveis, o raio da base e a altura do cilindro. Tá? Quando você vai calcular o volume de um cilindro, por exemplo, você tem que calcular, achar primeiro o raio e a altura. Né? Você precisa saber as duas variáveis que você está calculando. Tá? Então, o que é uma função? É uma regra que associa cada par ordenado de números reais de um conjunto D, um único valor real, denotado por f de xy. Né? Essa é aquela definição que eu falei que fica meio vaga, né? Porque o que é uma regra? Então, vou dar uma definição mais dessa forma que eu fiz lá em cima, né? O que é uma função? De duas variáveis. Então, se você pensar em termos de relações, né? Função de duas variáveis. E aqui a gente está omitindo, tá? Porque vai ser sempre desse tipo, né? São duas variáveis reais com valores reais, tá? Então, função de duas variáveis é uma relação de R2, onde o R2 é o cartesiano de R em R, tá? É uma R, tá? Ou seja, ela vai pegar pares ordenados e associar números reais, né? Ou seja, é uma função, um termo geral, né? Ele definiu que associa pares ordenados de números reais digamos xy, a números reais z. Então, nesse caso, a gente vai escrever z é o f de xy, tá? Se f é a função, tá? Uma função f de duas variáveis, né? E essa relação, né, que tem que satisfazer algumas regras, né? São as regras que eu coloquei lá em cima de maneira mais geral, né, para qualquer função. Então, para todos x, y, quer que sejam meus pares, x e y, né, x, y, em R2, existe um número real z, tal que f de xy é igual a z. Tá? Então, todo par ordenado estará sendo associado a... Perdão, aqui não é todo R2 não, tá? Aqui é o domínio, tá? Deixa eu só ver como é que eu escrevo de forma mais fácil aqui. E também, bom, para todo xy que você pegar no domínio da função, vai existir um número real, tal que f de xy é z, né? Também para todos xy no domínio da função. E z reais, né? Existem tais que
tá isso que não. Se o f de xy for igual a z e também for igual a z', então obrigatoriamente z tem que ser igual a z', né? Então, que para todo xy existe um z, né, que satisfaz isso, né? E o conjunto para o qual de todos os xy que satisfazem isso, né, para o qual existe um z, é o que a gente vai chamar de domínio da f. E para todo xy no domínio da f, se ele possui duas imagens, na verdade, essas imagens aí, na verdade, não são duas, é uma só, tá? Elas são iguais. Então, isso que é uma função, tá? Deixa eu só dar uma corrigida aqui, ó. É uma função de pares ordenados na relação de R2 em R. Então, é uma função que associa pares ordenados de números reais de um conjunto. Então, esse XY não necessariamente tem que vir de todos os R2, tá? Pode ser todo só de um conjunto, né, que a gente vai chamar de domínio. Então, ó, o domínio da F aqui a gente vai chamar de D, tá? Ou seja, o conjunto formado por todos os xy reais de duas variáveis reais, tal que fxy é um número real, né? E a imagem é o conjunto dos valores possíveis, tá? Ou seja, você vai calcular os f de xy para todo xy em D. No final, você vai gerar um conjunto e esse conjunto é a imagem, tá? Então, ó, igual a gente fazia em cálculo 1, a gente vai fazer aqui, né? Então, quando você tem uma função f de xy, você está criando uma nova variável, z, que a gente vai levar por z aqui, em função de xy, tá? Então, essa z depende da xy. Os valores de z vão variando conforme da maneira usual, como a gente fez no cálculo 1. As variáveis x e y serão as independentes e a z vai ser a variável dependente, tá? Então, a maneira de representar, se você quer deixar bem claro qual é o domínio da função, né? Ó. Então, esse aqui não é o gráfico cartesiano, tá? Que aqui, o gráfico das funções, a gente vai ver nas próximas aulas, né? O gráfico cartesiano, né? Ele vai ser algo desse tipo aqui, tá? Vai ser dado no espaço tridimensional. E você vai ter que ter plano XY para só para o domínio, que o domínio está em R2, né? Então você vai precisar de duas dimensões ali para representar o domínio. E mais uma dimensão para representar as imagens, né? Dos pontos do domínio. Tá? Mas uma maneira de representar é assim, ó. Tá? Então, esse negócio que ele pintou de laranja aqui, esse aqui é o domínio da função, tá? Esse é um subconjunto plano, né? Porque está em R2, certo? E essa função pega pontos, por exemplo, então, ó, pega o xy e associa o f de xy. Pega um ponto AB, associa f de AB. Ah, eu acho que vocês estão acostumados já, mas assim, quando a gente fala ponto, eu posso estar falando de par ordenado ou do número real, tá? Essencialmente, quando a gente fala em um elemento do R2, a gente pode falar ponto, tá? Então a função pega um ponto xy, associa um valor f de xy, né? Então vamos lá fazer exemplo? Vamos calcular o domínio aqui dessas funções aí. Então, para cada uma das seguintes funções, calcule f de 3, 2 e encontre o domínio.
Tá? Então vamos lá, o item A. Ó, a função, então, vai pegar xy e associar a esse número aqui. Ó. Raiz quadrada x mais y mais 1 dividido por x menos 1. Então, o f de 3, 2, é só calcular, tá? Lembra que a ordem importa, tá? Então, ó, no lugar do x você põe o 3, no lugar do y põe o 2. Isso é diferente de calcular o f de 2, 3, tá? Então, ó, o numerador vai ficar 3 mais 2 mais 1. Raiz quadrada disso dividido por 2 menos 1. Menos 1, né? Então, f de 3, 2, nesse caso, é raiz quadrada de 6 dividido por 2. Agora, domínio. Então, esse aqui é aquele caso que eu falei para vocês. Ó. Ele não deu a função bonitinha com domínio, contra domínio pra gente, tá? Assim, contra domínio é sempre um conjunto dos números reais. Então, não tem problema. Agora, domínio, a gente tem que ter em mente um negócio. Que qualquer subconjunto do R2 que eu pegar aí, para cada subconjunto do R2 que eu pegue, né, não vazio, você vai estar definindo uma função diferente utilizando essa mesma regra, né? Que é uma função, depende de 3 elementos, né? O domínio, o contradomínio e a regra, né? Aí ele só deu essa regra, né? De associação dos elementos do R2 com elementos de R. Então, pra gente, é igual era em cálculo 1. Domínio da função, quando ele der a função só assim pela sua regra, é o maior subconjunto do R2 para o qual essa regra é válida, tá? É verdadeira. Maior subconjunto no sentido de quantidade de elementos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Domínio da F é o conjunto formado por todos os pares x, y em R2, tais que f de x, y tem que ser número real. Ou seja, é o conjunto formado por todos os pares x, y em R2, tais que f de x, y é raiz quadrada de x mais y mais 1. Dividido por x menos 1. Isso aqui tem que ser número real. Ó, esse número aqui é uma fração. Então, primeira coisa, quando você tem uma fração, para isso ser um número real, o denominador tem que ser diferente de zero. Pode ser qualquer número real, não nulo, tá? Então, a primeira condição que a gente tem aqui sobre x é que x tem que ser diferente de menos 1, tá? Raiz quadrada também. A gente só calcula raízes quadradas de números não nulo, não negativos. Ou seja, o que está dentro da raiz aqui, ó, tem que ser maior ou igual a zero. Então, a outra condição é que x mais y mais 1 é maior ou igual a zero. Então, ó, esse aqui é o conjunto de todos x, y em R2, tais que x mais y mais 1 é maior ou igual a zero, e x menos 1 tem que ser diferente de zero. Tá? Em geral, a gente vai ter que lembrar os domínios de algumas funções, tá? Para calcular domínio. Por exemplo, domínio de raiz, o domínio de função racional ali, né? Tem denominador e tal. O domínio de logaritmo, tá? De seno, cosseno. Pode aparecer algumas coisas aí. Mas vamos ver se a gente consegue enxergar, né? Uma forma para a gente esboçar no plano aí o domínio dessa função. Vamos isolar o y aqui, ó, primeiro. Então, x mais y mais 1 maior ou igual a zero, isso é a mesma coisa, né? Equivalente a dizer que o y é maior ou igual que menos x menos 1. E x diferente de zero, x menos 1 diferente de zero, é dizer que x é diferente de 1. Então, se eu pensar no domínio, se eu quiser representar no plano,
Cuidado, tá? Não tô fazendo aqui o gráfico da função, tá? Eu só vou representar o domínio da função. O domínio da função é um subconjunto de R2, então a gente pode fazer no plano. Então a gente tem que lembrar lá de cálculo 1, tá? Então olha aqui, isso aqui, o que significa? O y é maior ou igual que x menos 1. Ó, essa aqui é a função x, né? É a identidade, né? Y igual a x. Só que é menos x. O menos x a gente vai espelhar. Essa é menos x, né? Menos 1 associa 1, ao 1 associa menos 1 e assim por diante. Isso é x, que é menos x. Só que é menos x menos 1. Quando você tem uma função e subtrai, soma uma constante, né? Ou subtrai, aí você vai subir ou descer o gráfico dessa função, quantas unidades forem ali que você está somando ou subtraindo. Então, no final, o gráfico de y igual a menos x menos 1, você vai descer uma unidade, né, do menos x. Então, isso vai ser algo desse tipo. Só que você quer y maior ou igual que isso, né? Então, você vai pegar só os pontos acima dessa reta, tá? Vou fazer no GeoGebra para ficar mais fácil enxergar, né? Deixa eu fazer um novo aqui. Ó. Então, primeiro, x, essa reta aqui, ó. Tá? Só que ela é y maior ou igual que menos x menos 1. Vamos pegar y igual a menos x. É como se eu espelhasse, né, a identidade. Só que é y, agora vamos pegar y menos x menos 1. Você vai descer uma unidade. Tá? Ó. Então peguei a reta e peguei todos os pontos da reta e desci uma ordenada, né? Só que a gente quer y maior ou igual que isso. Maior ou igual menos x menos 1. Ponto. E a outra condição, aí faltou desenhar de folha, né? X tem que ser diferente de 1. É x diferente de 1? Isso. Deixa eu ver se dá certo aqui. X diferente de 1. Não deu certo. Mas o domínio dessa função vai ser esse conjunto azul aqui, tá? Só que eu vou tirar essa reta vertical aqui, ó, que são aqueles pontos cuja ordenada é igual a 1. Tá? E ficar um pontilhado aqui, ó. Então o domínio vai ficar algo assim, ó. Aí no 1, você vai fazer assim. Aí você vem e pinta tudo aqui, ó. Isso aqui vai ser uma representação do domínio dessa função. Cuidado, tá? Esse aqui não é o, o gráfico da função, tá? É só o domínio. Uma representação do domínio. A segunda, o item B, né? A gente deve estar migrando esse vídeo. fxy igual a x vezes ln de y quadrado menos x. Né? De novo, a função é denotada por f. A gente quer o f de 3, 2. Isso é 3 vezes o ln de y ao quadrado 2 ao quadrado, né, menos x, que é menos 3. Né, y ao quadrado menos x. Então, isso é 3 vezes o ln. 2 ao quadrado menos 3 é 1, né? ln de 1, que é 0. Tá? ln de 1 é 0, tá? É 0. Agora calcular o domínio. Determinar o domínio, né? Então, por definição, esse aqui é o conjunto formado por todos os pares x, y, R2, para os quais f de x, y é um número real. Cuidado, tá? Aqui é
fxy é em R mesmo, tá? Não é R2 aqui também não, tá? Nossas funções são de R2 em R. Aqui é formado pelo todos R2 em R, todos XY em R2, né? Tais que x vezes o logaritmo, o ln, né, de y ao quadrado menos x pertence aos reais. Agora isso aqui vai ficar com... Como fica? Para isso ser número real, né? Para conseguir calcular esse número, né? As duas parcelas, os dois fatores, né, aqui, devem ser números reais, né? X é real, ó, tá aqui, ó. X está em R2, XY está em R2, o X está em R, tá? Beleza. Agora, então o problema consiste em analisar quando que isso aqui é um número real, tá? É suficiente analisar quando ln de y ao quadrado menos x é um número real. Vamos voltar lá para o GeoGebra, relembrar quando que o logaritmo a gente calcula em quais números, né? Ou seja, qual é o domínio do ln. Olhar o domínio do logaritmo é só números positivos, tá? Porque o logaritmo é a função inversa da função exponencial, né? A imagem da exponencial são só positivos, né? E a imagem exponencial é o domínio da função logaritmo. Então, esse aqui é o conjunto formado por todos os pares x e y, tais que y ao quadrado menos x, né? Então, como a gente só calcula logaritmo de números positivos, o y ao quadrado menos x, ele tem que ser positivo. Ou seja, vamos isolar o x aqui. O x tem que ser menor do que y ao quadrado. Ó, isso aqui lembra muito aquela função y igual a x quadrado, né? Só que isso aqui vai se lembrar, na verdade, a função x igual a y ao quadrado. Tá? Vamos lá para o GeoGebra ver. Então, a função x quadrado, né? Essa aqui. Se eu quisesse y menor do que x quadrado, ia dar isso. Tá? Mas não é isso que a gente quer, né? Cuidado, aqui é x menor que y ao quadrado. Só que o x menor que y ao quadrado, vamos pegar x igual a y ao quadrado. Ele fica assim, ó. É como se eu só rotacionasse, né? Essa parábola original aqui, ó. Tá? Mas é x, aí vai ser algo semelhante, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Você pegou a parte de baixo, né? Então aqui, imagina você virou a tela aí. Você vai pegar a parte de baixo, né? Quando você olha os pontos x, y, tais que x é menor do que y ao quadrado. Tá? Então o domínio dessa função aí vai ser esse conjunto azul aí. Então x é menor que y ao quadrado. Então dá um desse tipo aqui, ó. Você vai pegar a parábola. Aí você vai olhar. Porque tem que ser pontilhado aqui, tá? Estritamente menor ali. E pega só essa parte aqui, tá? Ok? Bom, gente, parando esse vídeo por aqui. Daí eu volto aí nos próximos pra gente ir resolvendo exemplos, tá? Até lá então.